Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico em Cristo Jesus, que vai mudar profundamente a sua vida. Você acredita? Eu vou levar a palavra de Deus até você e ainda mais a sua família. Eu vou entregar a segunda parte da mensagem, uma descrição do fim do mundo. Você sabe que pode proteger sua vida fazendo escolhas corretas. Você é o maior responsável pela sua vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você já parou para pensar nisso? Quer saber? Eu vou falar aqui e agora sobre o capítulo 12 do livro de Daniel. É tudo sobre você. Isso é incrível. Você concorda? Você está preparado ou preparada para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia? Vale a pena ouvir a Deus do livro de Daniel, capítulo 12, versículos de 8 a 13. Vale a pena ouvir. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados os que esperam e chegam até 1330 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça o que preciso ouvir e perceba a descrição do tempo do fim. Pense comigo. O último ato profético de Daniel foi assegurar-se que as profecias que haviam sido reveladas se tornassem conhecidas, não apenas de sua geração, mas das gerações
vindouras. Eis a razão porque muitos o esquadrinharão. Pense nisso. A palavra profética não é uma mensagem fechada, hermética, impenetrável. Ao contrário, muitos a esquadrinharão. O livro de Daniel era uma espécie de farol da história da humanidade. Daniel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve sobre o futuro. Ele, Daniel, contou-nos a história antes dela acontecer. O livro de Daniel nos mostra que Deus é quem está com as rédeas da história nas mãos. Ele, Deus em Cristo Jesus, está conduzindo ao seu fim glorioso a história da humanidade. Você já parou para pensar nisso? Ouça agora uma descrição do avanço do conhecimento no tempo do fim. Daniel 12:4, a Bíblia diz, vale a pena ouvir. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Pense comigo. A profecia de Daniel está em pleno cumprimento. Vivemos esse tempo da multiplicação do saber. As profecias estão se cumprindo. O fim está mais próximo do que podemos imaginar. O saber hoje se multiplica a cada 2 anos e meio. Pense nisso. Quando se dará o tempo do fim? Uma pergunta solene sobre o tempo do fim. Vale a pena ouvir Daniel capítulo 12, versículos 5 a 7 novamente. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um do lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabara a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando aqui e agora, a pergunta é feita por um anjo ao Daniel:
A pergunta é feita por um anjo ao anjo do Senhor. A pergunta tem a ver com o tempo. Vou repetir. A pergunta é feita por um anjo ao anjo do Senhor. A pergunta tem a ver com o tempo. Quando se cumprirão essas maravilhas? A resposta é dada com solene juramento, levantando as duas mãos ao Deus do céu. A expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo não deve ser interpretadas com 3 anos e meio. Pense comigo. Você consegue entender que isso fala de um longo tempo, porém determinado por Deus. O controle continua nas mãos de Deus, mesmo quando a Igreja de Cristo Jesus está sendo perseguida. Esse tempo abraça todo o período da Igreja de Cristo Jesus, muito embora enfoque precisamente o tempo da grande tribulação, período que, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Disse Jesus Cristo no livro de Mateus 24, versículo 22, vale a pena ouvir. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tudo que Jesus Cristo faz é esplendidamente bem. O anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus e da Igreja, será batido no auge do seu poder. E a Igreja triunfará. O anticristo será abatido no auge do seu poder e a Igreja será resgatada no auge da sua aflição. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Pense nisso. O mal será destruído, não quando estiver em baixa, mas em seu auge. Pense nisso. Uma pergunta solene sobre os estágios finais, tempo do fim. Vale a pena ouvir Daniel capítulo 12, versículos 8 a 13. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 3030 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua
herança. Eu fico imaginando, Daniel recebe a revelação, mas não entende. Ele, Daniel, pergunta sobre os estágios finais desse tempo do fim, ou seja, que evidência terá de que estes dias estão chegando à sua consumação. A resposta a Daniel é que estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Em outras palavras, o que foi revelado terá seu cumprimento no tempo do fim. A profecia não nos foi dada a fim de satisfazer nossa curiosidade, mas trazer-nos a fé, sustentar a nossa fé. O objetivo da profecia é alimentar nossa curiosidade escatológica, mas preparar-nos para entender que Deus em Cristo Jesus é soberano, está no controle da história. Isso é incrível. Ouça agora alguns fatos dignos de notas nesse tempo do fim. A perseguição, em vez de destruir a Igreja de Cristo Jesus o Nazareno, vai purificá-la. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Vale a pena ouvir. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eu fico pensando, a Bíblia diz, eu acredito. O mundo, o diabo e os seus agentes vão querer destruir a Igreja de Cristo Jesus o Nazareno, mas não irá destruí-la. A perseguição vai purificá-la e embranquecê-la. Você consegue entender isso? A Igreja de Cristo Jesus o Nazareno sempre se fortaleceu em tempos de perseguição. Há uma palavra profética de Cristo Jesus dirigida ao apóstolo Pedro, digna de ser, nesse momento, ativada. Um dia Cristo falou assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Tudo o que Cristo faz é esplendidamente bem. Pense nisso. A perseguição do tempo do fim será sem paralelos na história. Mas nesse tempo, em vez da Igreja de Cristo Jesus ser destruída, será arrebatada. Marcos capítulo 13, versículos 19 a 20, vale a pena ouvir. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou-se aqueles dias. Tudo o que Cristo Jesus faz
esplendidamente bem. Pense nisso. Ouça aqui agora. A perseguição não tirará o discernimento da Igreja de Cristo Jesus o Nazareno. Os perversos procederão perversamente e não terão entendimento, mas a Igreja de Cristo Jesus o Nazareno receberá discernimento e compreensão. A profecia, eu fico pensando, é uma fonte de consolo para o povo de Deus. Deus em Cristo Jesus está no trono. Ele, Cristo Jesus, conduz o seu povo, a sua igreja, à vitória triunfal. Nós somos mais do que vencedores. Filho de Deus, Cristo Jesus. Ouça agora. A perseguição não tirará a paciência triunfadora da Igreja de Cristo Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1330 dias. Esses números são enigmáticos. Daniel fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Versículo 7, 1290 dias. Versículo 11, 1335 dias, 1300 dias. Versículo 12. Os estudiosos confessam que não entendem o significado desses dias. Não importa. O que na verdade importa é que a profecia quer nos dizer é que a Igreja de Cristo Jesus o Nazareno está nas mãos de Deus e ela deve ter paciência. Paciência para aguardar o tempo de Deus. A mensagem é: mantenham-se firmes. Feliz é aquele que sabe esperar, ainda que as datas não sejam aquelas de sua expectativa. O que esse texto quer dizer é que somente o tempo revelará os tempos. Quando a Igreja de Cristo Jesus o Nazareno entrar no período da sua pior e última perseguição, aqueles dias não durarão para sempre. No auge da perseguição, ela cessará. A Igreja de Cristo Jesus o Nazareno jamais entrará num túnel sem fim. O final já está decretado. É a vitória de Cristo Jesus e de sua noiva, a Igreja. Aleluia! Quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Tudo o que Cristo Jesus faz, esplendidamente bem. Ouça agora: a perseguição não roubará a recompensa da Igreja de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz em Daniel 12, 13. Vale a pena ouvir. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança do fim dos dias. Pense comigo.
o mensageiro de Deus diz a Daniel: prossiga em sua vida espiritual até o fim. Cristo Jesus prometeu em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mantenha-se firme, pois no final há duas coisas preciosas. Em primeiro lugar, você descansará. Em segundo lugar, você se levantará para receber a sua herança. Há um descanso para o povo de Deus em Cristo Jesus. Há uma herança imaculada para a Igreja de Cristo Jesus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu fico imaginando, o céu é a nossa pátria celeste, é lugar de nossa recompensa. Lá no céu, nossas lágrimas serão enxugadas. Lá no céu não haverá mais dor. Lá no céu estaremos juntos para sempre e reinaremos com Cristo Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro de Deus. Pense nisso. A lição que mais se ressalta no livro de Daniel é que nenhum dos eleitos de Deus em Cristo Jesus se perderá. Seus nomes estão inscritos no livro da vida de Deus. Outra lição é que vale a pena servir a Deus, mesmo que isso redunde em amarga perseguição. Onde estão os poderosos do mundo? Onde estão aqueles que foram grandes? Mas o povo de Deus é selado por Deus, e ainda que a morte o atinja, ele vai levantar-se do pó para brilhar como as estrelas eternamente. Nós somos a noiva, a Igreja de Cristo Jesus, eu e você. Pense comigo, Daniel, homem de Deus, andou com Deus na sua juventude, foi fiel a Deus na adversidade e na prosperidade. Agora, aos 86 anos de idade, Daniel recebe uma visitação do céu e ficou sabendo que é um homem muito amado no céu. Daniel sabe entender que suas orações foram ouvidas. Daniel sabe que Deus reina e que no fim Cristo Jesus triunfará sobre os seus inimigos e sua igreja, a igreja do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, Cristo Jesus, reinará com Deus para sempre. Você consegue imaginar cada detalhe? No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você já parou para pensar em como está a sua vida, a sua alma diante de Deus? Você sente que você está salvo em Cristo Jesus? Ou você sente que não está? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Disse Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha aqui agora para Cristo Jesus enquanto há tempo. Não deixe para amanhã. Você pode aqui agora tomar a decisão mais importante de sua vida.
Decida-se em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Somente Ele pode salvar a sua alma e você desfrutar de muitas bênçãos em sua vida. Disse Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado.